Sim, às vezes é muito difícil a gente entender as atitudes das outras pessoas. Por que será que elas fazem o que fazem? A gente pensa, será que elas não pensam? Será que elas não percebem? Será que elas não têm coração? E daí vai. A realidade da outra pessoa, na verdade, é muito mais complexa do que a nossa mente é capaz de entender. E muito mais complicado do que nós temos condições de enxergar, olhando apenas esse mundo físico, material, olhando as coisas de fora, olhando as coisas a partir da nossa própria lógica. Porque para tudo que acontece e para cada atitude que uma outra pessoa faz, existem uma rede de acontecimentos passados, de condições que acabaram gerando aquela atitude que você está testemunhando, que você está presenciando agora. Então, quando a gente vê um comportamento negativo de alguém, nós temos que entender que nós só estamos vendo um pequeno fragmento da realidade maior. Porque por trás daquele comportamento, por trás daquela atitude, existem muitas experiências vividas, muitas coisas que vêm àquela pessoa de gerações passadas, que foram herdadas por ela e que acabaram dando origem àquele tipo de comportamento que a gente está vendo agora. Nós não estamos enxergando, mas no ato daquela pessoa tem necessidades profundas, tem crenças adquiridas e ai de alguém se disser para ele que aquela crença está errada. Mas são crenças que ele tem de boa fé dentro dele, ele realmente acredita naquelas crenças. São aprendizados. Ali dentro tem frustrações, tem traumas. E no meio de tudo isso, tem também boas intenções naquele ato que ela está praticando. Mesmo que aquele ato, como a gente vê, seja negativo. As boas intenções estão sempre presentes. Boas intenções a partir do ponto de vista dela mesma. Porque, na verdade, ninguém faz nada por maldade. Ninguém faz nada exatamente apenas para prejudicar o outro. Não, a gente sempre tem boas intenções em nossas ações. Ainda que eu precise, de alguma forma, prejudicar o outro, mas eu estou prejudicando o outro com uma boa intenção, porque eu estou me ajudando, eu acredito que eu estou ajudando a coletividade, eu acredito que eu estou dando uma lição, que eu estou fazendo uma justiça, seja o que for. Mas de alguma maneira, nas minhas crenças internas, estão boas intenções naquela atitude que nem sempre as pessoas vão ver com bons olhos. Então, nós não percebemos a verdade, a realidade maior, toda vez que a gente vê outra pessoa fazendo um ato com o qual a gente não concorda. E aí, nós começamos a julgar e rotular aquela pessoa. Mas se a gente parar para pensar, nem nós sabemos, muitas vezes, porque nós mesmos agimos como agimos em determinadas situações, em certas circunstâncias da vida. Quando a gente precisa fazer certas escolhas, tomar certas atitudes que nem sempre são as melhores que a gente toma. Não é verdade? Porque na frente de tudo, ou melhor, por trás de tudo, estão muitas pequenas realidades, muitas coisas, uma grande complexidade que gera na materialização as ações, os pensamentos, as palavras, os gestos. E aí a nossa mente, querendo olhar as coisas apenas do mundo material, quer entender tudo, como se a gente fosse capaz de entender. Nós não somos. Nós muitas vezes podemos achar que a nossa razão está, e julgamos com base na razão, que a nossa razão está com toda a verdade do mundo, está certa. E aí nós vemos a injustiça na nossa frente e não sentimos paz dentro do coração. Porque nós achamos que tudo é injusto, que o que os outros fazem está errado. E aí nós não ficamos em paz. Mas, se a gente entender que lá no fundo, dentro das crenças, todos nós temos boas intenções e todos nós estamos agindo de acordo com aquilo que podemos agir no momento,
que temos condições, que aprendemos, que entendemos da vida, a gente pode começar a compreender que tudo está no seu devido lugar. Por isso, perdoe a outra pessoa. Ame o próximo. Confie no universo, no sentido de que todos nós estamos em evolução constante. Daí, não há como nós julgarmos o outro. Por quê? Porque nós funcionamos exatamente da mesma maneira que os outros. Nós acreditamos que tudo que a gente pensa e faz está correto. O outro também. Porque tudo que a gente pensa e faz está de acordo com as nossas crenças, aprendizados, com tudo aquilo que a gente entende de mais sagrado. E o outro também. Então, ambos, nós e os outros, somos movidos por fragmentos da realidade, por conjuntos diferentes de crenças. Como disse nosso Mestre Jesus, não julgue para não ser julgado. Porque quando nós podemos julgar o sistema de crenças da outra pessoa, nós temos que lembrar que o nosso sistema de crenças, que nós julgamos tão verdadeiro, também pode ser julgado. Porque também é apenas um fragmento da realidade maior. E no final das contas, a gente já parou para pensar o que a gente faria no lugar da outra pessoa se nós tivéssemos as mesmas crenças, aprendizados, valores da outra pessoa. Talvez estivéssemos fazendo coisas ainda muito piores do que as que ela faz. Então, não vamos julgar. Vamos acreditar que cada um está no seu momento. Momento evolutivo, momento de consciência, e cada um está entregando para o universo aquilo que é capaz em determinado momento de sua história. E que com esta atitude, todos nós estamos aprendendo individualmente e coletivamente, e que a cada dia, cada um de nós entregará uma história mais e mais bonita, mais e mais próxima da verdade maior. Um forte abraço, muita luz e até já.